Descobri que meu marido é bruxo, parte 2. Finalmente, a mais temida e solicitada parte 2 de uma história. Hoje encontrei tempo para gravar a continuação dessa história. Para quem não viu a parte 1, sugiro que vai ver a parte 1, pois não vou fazer um resumo. Continuando com a parte 2. Em agosto de 2020, quando saí do serviço, decidi passar no supermercado. E quando eu saí do supermercado, me deparei com um homem muito bem vestido. Ele olhou para mim e foi embora, mas depois voltou a dizer que queria falar comigo algo muito importante. E eu fiquei para ouvi-lo. Ou seja, eu parei para ouvir o que era. E ele começou a me dizer o seguinte: você tem demônio na sua vida e na sua casa. Precisas ser liberta. Assim que eu ouvi aquilo, virei as costas para vir embora, porque eu já não tinha nenhuma ligação com Deus e não acreditava naquilo. Eu achava aquilo um absurdo, mas ele insistiu a me dizer: por favor, me escute, antes que te tirem os teus 3 filhos que restaram. Já não basta os 3 que se foram. Eu fiquei assustada e comecei a me perguntar como é que ele sabia daquilo. Então parei e ele veio ter comigo novamente. E ele continuou a me dizer coisas ruins sobre a minha família e o meu marido. Ele disse: o teu marido, o teu esposo é rei. Lhe pergunta onde estão os teus filhos e lhe perguntam quem é a outra mulher dele no mundo das trevas. Me falou tanta coisa que eu tive que pedir o número dele. Mas no meu coração só dizia: se isso tudo for mentira, eu própria te procuro e te fuzilo. Eu fiquei com tanta, mas tanta raiva, que eu só queria matar alguém naquele dia. Não é porque eu sou fã que eu tomei essa atitude, mas porque eu sou uma mulher que nunca guardou ou deixou de resolver os assuntos para depois. Como é que foi que eu descobri que meu marido é bruxo? Ou seja, eu descobri que meu marido é bruxo por intermédio do Senhor, mas eu queria ter a certeza. Então o que foi que eu fiz? Despachei os miúdos e lhes esperei em casa com uma arma de fogo. Mandei as crianças da minha irmã, fiz o jantar, coloquei a mesa, ele chegou, comeu e depois disse que queria conversar com ele. Fomos até a sala de estar, tirei a arma de fogo e comecei a lhe perguntar tudo o que o senhor ou que o pastor me tinha dito. E eu lhe disse: se você não me responder a verdade, vais morrer repleto. Lhe acendi os olhos e ele começou a falar: ah não, como é que tu sabes disso? Quem te contou tudo isso? Eu lhe disse: responde só, já? Vai a... E depois ele disse: sim, é verdade. Mas se eu te contar tudo, não me responsabilizo pelo que vai acontecer depois. Eu já puxei o gatilho e ele começou a falar: eu não te amava. No princípio, eu não te amava. O meu pai me obrigou a casar contigo. Eu queria uma vida boa. E o teu pai era o líder desse lugar onde eu fui pedir essa vida boa. Ele me obrigou a sacrificar muita coisa e exigiu que eu casasse com a primeira filha dele, para te fechar as vistas, porque você seguiria o caminho de Deus. O teu pai disse que tu estavas a orar muito e que o clima em casa já não estava bom, então por isso é que tu tinhas que casar já. Por isso é que eu, no início do nosso relacionamento, cuspia em casa, cagava e se limpava nas cortinas de casa, só para ver se você me deixava, porque eu não podia te deixar, senão o teu pai me mataria. E ele continuou a dizer: os nossos filhos eu dei como sacrifício, porque me pediram, e o teu pai estava lá. E a fulana, tua irmã, também estava lá. E a tua mãe não morreu só por morrer. Ela morreu porque descobriu o segredo do teu pai e se ofereceu como sacrifício para que não matassem os teus irmãos, menos a tua irmã bruxa. Minhas manas, quando eu ouvi aquilo tudo, não consegui me controlar e disparei nas 2 pernas dele. Ele estava a chorar tanto, mas eu não queria saber, porque a dor que ele estava a sentir não era maior que a dor que eu estava a sentir. E eu lhe disse: se você é Deus, me mata no feitiço. Arrumei as minhas coisas, coloquei no carro
e fui buscar os meus filhos na minha irmã bruxa. Quando cheguei lá, também lhe dei um tiro da perna. Tanto é que saiu confusão com o marido da minha irmã e com todos os vizinhos, e me ameaçaram ir me queixar do Falangola. Eu lhes disse: vão queixar no Falangola. Do mesmo jeito que eu deixei todos os meus vizinhos sem jeito, é do mesmo jeito que eu deixei os vizinhos da minha irmã bruxa sem jeito. Me afastaram por um tempo das FA, mas já voltei a trabalhar. A minha irmã bruxa até hoje não fala com nenhum dos meus irmãos, e o meu ex-marido lhe amputaram as 2 pernas. O meu ex-marido perdeu tudo que conseguiu com a bruxaria, e dizem que ele hoje pede esmola na Ponte Amarela da Vila de Viana. E se meu pai hoje ainda estivesse vivo, eu vos garanto que eu também lhe daria 2 tiros da perna. Estão bora bem, minhas manas, mas nem tudo é para normalizar. Somos todos filhos de Deus, portanto, o mundo é de todos nós. Fiquei com os meus últimos 3 filhos e esses ninguém me tira. E o anônimo ou a história terminou por aqui.